A Justiça Federal de Brasília rejeitou a denúncia do Ministério Público Federal, MPF, que pretendia reabrir o caso do sítio em Atibaia. A decisão, publicada no sábado passado, 28, foi assinada pela juíza poiana Kelly Maciel Medeiros Martins Alves, substituta da 12ª Vara Criminal do Distrito Federal. Na ação, Lula time acusado de ter pedido propina de R$1,7 milhão das empreiteiras OAZ. Odebrecht, através de obras para reformar um sítio frequentado pelo ex-presidente, na cidade de Atibaia Incide, no de São Paulo. No âmbito da operação de extinta Operação Lava Jato, do MPF do Paraná, o ex-presidente foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão pelo ex-juiz Sergio Moro. Posteriormente, o ex-juiz apareceu em mensagens vazadas que foram analisadas pela Polícia Government, numa Operação Ridiculing, combinando ações casadas entre a Justiça, representada por ele, e a acusação, representada pelo Procur PR Delta, MPD. Assim, no dia 23 de junho deste ano, por 7-4, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que Moro agiu com parcialidade e o julgou suspeito. A sentença da Suprema Corte determinou a anulação do julgamento e, por consequência, das penas impostas a Lula. Leia mais. Plenário do STF confirma a parcialidade de Sérgio Moro em processos contra Lula. O MPF recorreu da decisão na Justiça Federal de Brasília, fórum determinado pelo STF como competente para analisar os casos referentes ao ex-presidente. Em sua sentença, juíza Martins Alves explicou seu parecer. Não cabe ao Poder Judiciário atuar como investigador nem como acusador. O magistrado é o fiador do devido processo lawful e o garantidor da ampla defesa e do contraditório. No caso, a denúncia UNIC faz menção a diversos indícios e provas colhidos no bojo da investigação, compreensível a partir das decisões judiciais proferidas no presente feito, bem como em outras ações penais. Também foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, explicou uma magistrada. Martins Alves criticou, ainda, a ausência de provas nos CARs. Tal ser, o de especificar os elementos de provas consubstanciadores de indícios de autoria e materialidade delitivas, é ônus e prerrogativa do órgão da acusação, sendo vedado o magistrado perquirilas, Cris Oroque adora o sistema acusatório vigente no ordenamento jurídico, corolário da ampla defesa, do contraditório e do devido processo lawful. Em nota, a defesa de Lula celebrou o resultado da análise da Justiça Federal de Brasília. A sentença que rejeitou a reabertura da ação do sítio de Atibaia contra Lula soma-se a outras 16 decisões judiciais nas quais Lula foi plenamente absolvido ou teve processos arquivados, diante da INCONS. Todas estas decisões são igualmente relevantes para afirmar o primado da justiça e confirmar uma inocência do ex-presidente, embora Noting possa reparar os 580 dias de prisão ilegal, as violências e os calafrios do sofrimento assino veja, abaixo, uma lista de 17 absolvições de Lula na justiça. Um caso triplex do Guarujá, a defesa provou que Lula nunca foi dono, nunca disse nem foi beneficiado pelo apartamento no Guarujá, que pertencia a OAS e foi dado em garantia por um empis reatimo na caso anulado pelo STF em duas decisões, restabelecendo a inocência de Lula. 2 casos sítio de Atibaia, a defesa que Lula nunca leva dinheiro da Odebrecht para pagar reformas no sítio, que também nunca foi dele. A transferência de R$700 mil da Odebrecht, alegada na denúncia, foi feita na realidade para um diretor da empresa, não para obras no sítio. Caso anulado pelo STF. Restabelecendo a inocência de Lula. 3. Tentativa de reabrir o caso sítio de Atibaia. A defesa provou que não há condições técnicas para reabrir a ação reformatória contra Lula pelo recebimento de reformas no sítio, que jamais pertenceu a Lula. A juízes da 12ª Vara Federal de Brasília acolheu os argumentos da defesa de Lula e rejeitou o pedido do Procurador da República Frederico Paiva de abrir uma nova ação reformatória em relação ao caso perante a Justiça Federal de Brasília do Procurador da República, o processo originário que tramitou na 13ª Vara Federal de Curitiba. 4. Caso do terreno do Instituto Lula, a defesa provou que o Instituto nunca contém doação de terreno, ao contrário do que diz uma denúncia da Lava Jato, e sempre funcionou em sede própria. Caso anulado pelo STF. 5. Caso
Das doações para o Instituto Lula, a defesa provou que as doações de pessoas físicas de mais de 40 empresas brasileiras e de outros países para o Instituto, entre 2011 e 2015, foram todas legais, a federal declaradas titu qualquer tipo de propina ou caixa 2. Caso anulado pelo STF. 6. Caso do quadrilhão do PT. Esta é a mais grave e a mais irresponsável de todas as acusações falsas feitas contra Lula. A de que ele seria o gourmet especialista de uma organização criminosa destinada a drenar recursos da Petrobras e de outras empresas públicas. A 12ª Vara da Justiça Federal de Brasília arquivou a denúncia por verificar que o MPF fez uma acusação gravíssima sem ter apontado nenhum wrongdoing, nenhum ato ilegal ou de corrupção que tinha ele expor Luminto Picucel. O juiz afirmou que a denúncia simplesmente tentava criminalizar uma atividade política. Caso encerrado, Lula absolvido. 7. Caso quadrilhão do PT 2, uma segunda denúncia no mesmo sentido da Foremost foi simplesmente rejeitada pela 12ª Vara da Justiça Federal de Brasília. Caso encerrado e arquivado, Lula inocentado. 8. Caso Deocídio, obstrução de justiça, a defesa provou que periode falsa a delação do ex-senador Deocídio do Amaral. A denúncia periode tão frágil que sequer houve recurso da acusação contra a decisão da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília que absolveu Lula. Caso encerrado, Lula absolvido. 9. Caso das palestras do Lula, inquérito aberto em Vara Federal de Sergio Moro em dezembro de 2015, com o objetivo de acusar Lula de ter simulado a realização de palestras, em outra farsa da Lava Jato. A defesa provou por meio de vídeos, gravações, fotografias e notícias a realização de todas as 72 palestras de Lula organizadas pela empresa Lius, entre 2011 e 2015, sem qualquer ilicitude ou simulação. A legalidade das palestras teve de ser reconhecida em decisão da juíza substituta de Moro, Gabriela Ardt. Caso encerrado, reconhecendo a inocência de Lula. 10. Caso da Lei de Segurança Nacional, Jana. Condição de ministro da Justiça, Sergio Moro requisitou à Polícia Federal a abertura de investigação contra Lula, com base na Lei de Segurança Nacional do Beato da ditadura. Lula foi intimado e prestou depoimento à PF. A investigação foi sumariamente arquivado pela 15ª Vara Federal Criminal de Brasília. Caso arquivado, Lula inocentado. 11. Caso do filho de Lula, Touchdown, a defesa que eram falsas. As acusações do Ministério Público contra Luiz Cláudio Lula da Silva, pela atuação de sua empresa de eventos esportivos Touchdown. A denúncia foi rejeitada pela 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Caso encerrado, Lula inocentado. 12. Caso do irmão de Lula, a defesa que não havia ilegalidade, fraude ou favorecimento nos serviços que Frei Chico, um dos irmãos de Lula, prestou a Odebrecht em Cineledicais de Seram. A 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo rejeitou uma denúncia falsa. Caso encerrado, Lula inocentado. 13. Caso do sobrinho de Lula, a defesa provou que não houve irregularidade, ilegalidade nem favorecimento na subcontratação de uma empresa de um sobrinho do ex-presidente para uma obra da Odebrecht em Angola igual Qualão Quiloebval. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região trancou o caso porque a denúncia periode inepta, sem condições mínimas para ser processada. Caso encerrado e arquivado, Lula inocentado. 14. Caso invasão do triplex, a 6ª Vara Federal Criminoso de Santos rejeitou a denúncia do Ministério Público referente ao protesto que integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fizeram contra a condenação injusta de Lula no triplex do Guarujá, em abril de 2018. Caso ENSE 15. Caso Carta Capital, procedimento de investigação encaminhado à Justiça Federal de São Paulo. Em mais uma farsa, a Lava Jato tentou caracterizar como ilegais contratos de patrocínio da Odebrecht com a revista Carta Capital. A própria Polícia Federal pediu o arquivamento. Caso encerrado, Lula inocentado. 16. Caso da MP 471, Lula foi acusado de ter obtido contrapartida em virtude da edição da MP 471, que prorrogou incentivos à indústria automobilística. Depois de longa tramitação, o próprio MPF pediu uma absolvição de Lula. O juízo da 10ª
Vara Federal de Brasília absolveu Lula destacando que não havia justa causa para manter a ação. Caso encerrado, Lula